E o nosso bate-papo de hoje é com Vinícius Eloy, ele que é conselheiro tutelar da 2ª Região. É logo depois do intervalo. Não sai daí, a gente volta já já. Vê só, vê só, vê só, por onde a gente passa, vê trabalho em Maceió. Vê só, vê só, vê só, quem te viu, quem te vê, pra ver que tá melhor. É a prefeitura com trabalho bem maior. Da orla, a grota, por amor a Maceió. Vai com tudo, trabalhando para todos. Eficiência, buscando o melhor. Tá no pique, tá com pressa, pavimentando rua. A prefeitura pisou no acelerador. Tá no pique, tá no grau. Vê só, vê só, vê só, por onde a gente passa, vê trabalho em Maceió. Vê só, vê só, vê só, quem te viu, quem te vê, pra ver que tá melhor. Tá no grau. A cidade de todos nós, a capital que mais vacina do Brasil. O exemplo, nossa escola municipal. Amando Maceió, a cidade do bem. Tá bonita, iluminada, como a gente nunca viu. Tá no grau. Vê só, vê só, vê só, quem te viu, quem te vê, pra ver que tá melhor. Tá no pique, Maceió. O trabalho não para, aqui somos o sol. Cidade de todos nós. Olá, meus amigos, um grande abraço. Está começando mais um Espaço Aberto. Esse espaço que é dedicado a você que quer se inteirar dos assuntos mais relevantes da sociedade. E no programa de hoje, a gente bate um papo com o Vinícius Eloy, ele que é conselheiro tutelar da 2ª Região. Jovem de apenas 27 anos, mas eu bati um papo com ele aqui, a gente vai transpor o que a gente conversava fora do ar para quem está acompanhando a gente nesse exato momento. Inicialmente, Vinícius, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. No dia de hoje. É a sua primeira experiência como conselheiro tutelar, é isso? Isso, Oscar. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Né? É uma temática extremamente importante, né? Falar, né, sobre o conselho tutelar. Né? Isso é o meu primeiro mandato. Né? Como eu estava conversando, é algo extremamente apaixonante, né? Porque dentro do conselho tutelar a gente pode fazer a mudança na vida de muitas crianças e também na vida daquela família. Né? Como eu falava, a gente vai lá na nossa região, né, e como nas outras também, nós atendemos de uma situação de negligência, vamos falar uma situação de uma mãe que tem a criança está com piolho, né, e naquela negligência do não cuidar, né, até uma situação de abuso sexual. Né? Então é um leque muito grande em que a gente pode ali fazer com que a vida daquela criança, daquela adolescente seja mudada. O que é que motivou você a enfrentar primeiro o desafio de uma eleição, né? Muitas pessoas podem não conhecer, sim. Mas é um processo eleitoral muito parecido com o processo eleitoral normal que nós estamos acostumados. O que é que inicialmente motivou você a participar desse processo, Vinícius? Então, eu acabei de me formar em psicologia, né? E aí eu tive a oportunidade de estagiar dentro da rede municipal de ensino. E ali eu conheci essa realidade, né, da rede de proteção, né, de crianças e adolescentes, e eu comecei a ter contato com essas pessoas de uma maneira mais profissional, né, ali dentro da escola, né, um contato que eu já tinha antes dentro da minha paróquia, né, onde eu já trabalho com a juventude, já trabalho com crianças e com adolescentes na minha paróquia, né, mas de uma maneira mais profissional, digamos assim, foi dentro da rede municipal de ensino, né, onde eu acompanhei algumas crianças autistas, e ali a gente via essa necessidade, né, de ter um contato com o conselho tutelar e que muitas vezes a gente não conseguia. Né, e aí, às vezes, a gente enfrentava essa dificuldade, e quando nós éramos assim, quando nós tínhamos esse contato, nós percebíamos que existia uma lacuna de comunicação, né, entre o próprio conselho e a rede de proteção. Né, e ali aí surgiu em mim esse interesse de participar, né, de poder me colocar à disposição da comunidade para poder exercer esse mandato. Você é da 2ª Região? Sim. A 2ª Região compreende que área aqui de Maceió, para que a gente possa situar quem está nos assistindo, Vinícius? Toda aquela a região da Zona Sul, né? Vegel, Prado, Pontal, Centro, Levada, Ponta Grossa, todos esses bairros que é ali da Zona Sul, né? Do Pontal ao Centro. Ou seja, é uma das regiões mais vulneráveis aqui de Maceió. Isso torna o desafio ainda maior, na sua opinião, Júnior? Sim, Vinícius, sim. Perdão. Se torna um desafio ainda maior, né? Porque nós lidamos ali com N situações. Né? Além de nós lidarmos com as violações de direitos que acontecem dentro de casa, nós lidamos com as violações de direitos que acontecem por parte do Estado, né, por parte do poder público, né, por parte também da sociedade,
né, e a vulnerabilidade de nossas crianças e nossos adolescentes no tocante à droga, né, no tocante ali a essa situação, né, de violação de direito por eles mesmos. Nós tivemos agora um período de muita chuva aí, e atingiu basicamente essa região sul aqui de Maceió. A demanda aumentou ou diminuiu nesse período de chuva, nesse período de calamidade pública, Vinícius? Certo. Nós tivemos, sim, alguns chamados, né, mas a nossa presença dentro dos abrigos, né, municipais foi mais no sentido de conscientizar os pais sobre a situação de cuidados, né, porque nós percebíamos, né, nós que estávamos também dentro dos abrigos, ajudando naquilo que era necessário, nós percebemos que muitas das vezes as crianças ficavam ali sozinhas, né? E ali existia um risco, porque não era todo mundo conhecido, né? E aí chegou algumas denúncias, né, em que a gente pôde ir até o local, mas graças a Deus, assim, a gente trabalhou muito com esse sentido de conscientização, né? No sentido de conscientizar as mães e os pais a olhar os seus filhos ao tomar banho, né? Porque eles estavam ali sozinhos, né, não podiam estar sozinhos, né, porque a gente não sabia a índole de quem estava lá, né, eram pessoas de comunidade do Bom Parto com vegel misturado, então eram pessoas desconhecidas, e aí a gente precisava orientá-los para que eles tivessem cuidado com os seus filhos. E surpreendeu, então, não ter sido tão grande o aumento de demanda, apesar do período de calamidade pública, Vinícius? Sim, surpreendeu. A gente reduziu um pouco dos nossos horários para que a gente estivesse dentro dos abrigos, né, para que a gente pudesse estar atendendo se chegasse alguma situação, né? Porém, nós acreditamos que ainda vai chegar algumas demandas referentes às chuvas por conta da questão dos documentos das crianças e dos adolescentes, né, que foram danificados, né? E aqui fica o aviso, né, para a nossa comunidade: se você tem, né, os documentos dos seus filhos que foram danificados, né, como certidão de nascimento, né, CPF, identidade, nos procura para que a gente possa estar requisitando, né, esses documentos, né, para que vocês possam garantir esse direito, né, que é o direito da cidadania aos filhos de vocês. Aí, de que forma eles podem acionar vocês, Vinícius? Nós estamos de plantão na sede para atendimento, né, o horário de atendimento na sede ele é de 8 às 18, né, e é isso aí lá no conselho para que a gente possa ver qual é a situação, né, e qual é o documento que precisa ser requisitado, né. E existem alguns documentos que às vezes nós nos deparamos com algumas dificuldades, né, e aí mas nós conseguimos articular junto com a rede de proteção para facilitar o acesso da comunidade. Você acredita que a população já tem consciência da importância do trabalho do Conselho Tutelar ou dos conselhos tutelares de todas as regiões, Vinícius? É doloroso dizer, Oscar, mas não, né? Às vezes nós nos deparamos com situações que, como que o Conselho Tutelar fosse um bicho-papão, né? Mas por que você acha que a população tem essa visão, Vinícius? Por conta da questão da falta de conhecimento, né, da falta de interesse, às vezes, muitas vezes, de procurar saber, né, o que de fato é o Conselho Tutelar. Né, quando nós chegamos, às vezes, nas situações, as pessoas falam: ixi, o Conselho chegou. Né, mas esquece que o Conselho Tutelar é um órgão de proteção. Né. Antes, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, existia o Código de Menor. O Código de Menor ele via as crianças em situação irregular. E ele só atendia esse público, né, de maneira muito punitiva. Mas já o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem com a proteção integral, né, garantindo os direitos, né, e ali existe o conselho para isso. O Conselho Tutelar não está ali para punir, mas se é necessário, nós temos algumas atribuições que nos empodera dessa função. Aí, se for necessário, nós usaremos. Mas, na grande maioria, nós estamos ali para proteger direitos, para garantir direitos, para requisitar, né, para fazer encaminhamentos, né, para proteger. Né, porque muitas das vezes o violador está dentro de casa. Aliás, você tocou num ponto extremamente importante, né, Vinícius? Eu acredito que é surpreendente para boa parte da sociedade saber justamente disso, de que o local que muitas vezes deveria ser o local de maior proteção para criança e para adolescente é o local mais comum de determinadas agressões. Isso choca você enquanto conselheiro tutelar? Sim, choca porque você se coloca no lugar de uma criança, né? Por exemplo, antes de vir para cá, nós tivemos atendimento a um adolescente, né, que foi vítima de violência sexual, pai do seu pai. E aí o pai cometeu o ato quando o adolescente iria para sua casa e disse para o adolescente não contar para ninguém, porque ela era o segredo, né? E aí essa adolescente se empoderou e conseguiu contar para sua mãe. E a mãe veio nos procurar. E aí a gente conseguiu fazer os encaminhamentos,
nós vamos emitir daqui a alguns dias, né, a notícia de fato para o Ministério Público, né? Nós vamos deixar que a polícia faça o seu trabalho, né, de investigação, né, que é feito pela Polícia Civil, né, mas a nossa parte é encaminhar e proteger, né, solicitar que ela tenha prioridade, né, na assistência psicológica, solicitar que essa criança ou esse adolescente ele tenha prioridade nos benefícios do município, né, porque existe uma lei, né, e essa lei deve ser cumprida, que é a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante, né, que eles devem ter direito à política pública, né, a formulação de políticas públicas, né, e o acesso a estas. Né, e aí, eu conversava recentemente com algumas pessoas e surgiu uma fala que até hoje eu me inspiro bastante. Né, onde eu tiver a oportunidade de falar, eu vou falar. Né, que se o poder público ele não tem como gastar o dinheiro público com criança e adolescente na sua formulação de leis, né, na sua formulação de políticas públicas, ele não tem direito para gastar com nada. Porque criança e adolescente é o único que tem direito à prioridade absoluta. E a gente está falando de futuro, né? Do futuro Sim. de uma sociedade, né? E como cidadão, não é? Como dividir isso? Porque geralmente são casos muito chocantes, né, Vinícius? Você está falando agora, você falou agora há pouco do caso de uma jovem acusada, aliás, vítima, perdão, de abuso sexual, onde o acusado é o próprio pai. Sim. Né? Como dividir isso do ser humano, Vinícius, né, para o conselheiro tutelar que tem que tratar aquilo da forma mais fria possível? É a parte mais difícil do nosso trabalho, Oscar, porque nós temos, né, crianças, nós temos adolescentes na nossa família, né? Eu sou jovem, né, e aí é muito doloroso a gente ver aquela situação acontecer. Mas aí nós temos que agir ali naquele momento de maneira com muita sabedoria, né? Porque ali é um momento muito delicado, onde a vítima confiou o relato, né? E ali a gente vai ter que saber conduzir aquele momento, né? Lhe garanto que não é fácil, né? Teve uma situação que a gente fez: mãe, como foi que você permitiu? Né? O adolescente estava sendo foi abusado pelo pai, a mãe tinha ciência e pediu para que o adolescente se calasse. Nossa. E ali a ira chegou e a gente, peraí, vamos se acalmar. Vamos sair um pouquinho, respirar, e aí a gente volta para atender. Né? Porque é doloroso, né? É uma situação extremamente dolorosa, né? Porque ninguém precisa passar por um fato desse. Né? Ninguém precisa passar por uma violação tão grave. Né? Eu acho que chega a ser a maior violação, né? O abuso sexual. Chega a ser porque ele perpassa por tudo. E é um dos mais comuns, Vinícius? Sim, infelizmente. Né? Eu, em maio, né, 18 de maio, antes do 18 de maio, nós fizemos um levantamento na nossa região. Né? Do dia 1º ao dia 15, nós tínhamos realizado 17 atendimentos de abuso sexual. E a gente está falando de um universo aí de crianças, adolescentes, em alguns casos, crianças muito jovens, né? Sim. Crianças de meses. Meu Deus do céu. Então, você vê o quanto que nós vivemos em uma sociedade, né, que por muitas vezes é ela que maltrata, é ela que ignora o seu papel, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente empodera também a sociedade, né, no sentido de garantir direitos, no sentido de proteger, né, porque ele traz na sua redação que é dever da sociedade, do Estado e da família garantir esses direitos. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente continua batendo papo com o Vinícius Eloy, ele que é conselheiro tutelar da 2ª região aqui de Maceió. Vamos falar sobre canais de denúncias, como essa denúncia pode ser feita, será que pode ser feita de forma anônima? E também sobre o aniversário recente do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma ferramenta tão importante como já deu para perceber nesse nosso bate-papo. É rapidinho, logo depois do intervalo a gente volta. Vê só, por onde a gente passa, vê trabalho em Maceió. Vê só, quem te viu, quem te vê, pra ver que tá melhor. É a prefeitura com trabalho bem maior. Da orla, a grota por agora, Maceió. Vai com tudo, trabalhando para todos. Eficiência, buscando o melhor. Tá no pique, tá com pressa, pavimentando rua. A prefeitura pisou no acelerador. Tá no pique, tá no grau. Vê só, por onde a gente passa, vê trabalho em Maceió. Vê só, quem te viu, quem te vê, pra ver que tá melhor. Tá no grau, a cidade de todos nós, a capital que mais vacina do Brasil. O exemplo, nossa escola municipal. Amando Maceió, a cidade do bem, tá bonita, iluminada como a gente nunca viu. Tá no
gente vê, a gente tá melhor. Tá no pique, Maceió. O trabalho não para, aqui somos um só. Cidade de todos nós. E já estamos de volta com o Espaço Aberto e hoje conversando com o Vinícius Eloy, ele que é conselheiro tutelar da 2ª Região aqui em Maceió. Vinícius, eu encerrei o bloco passado falando sobre o aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente. Um jovem de apenas 32 anos, mas que é um marco na luta pela proteção da criança e do adolescente. De que forma você vê uma data como essa, uma, entre aspas, comemoração ou uma lembrança como essa, Vinícius? Eu postei até na minha rede social, Oscar, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, comemora-se 32 anos de luta, né, pela garantia de direitos. Né, porque para quem atua nessa área ou qualquer outra área de atuação, né, para direitos humanos, entende que é uma luta. Né? E aí o Estatuto ele vem para dar essa ênfase, né, que eles deixam de ser que eles não são objetos, eles são cidadãos de direito. Né, eles são empoderados do direito à educação, do direito à assistência social, do direito à saúde, eles têm o seu direito garantido por lei. Né? Já diferente do Código de Menor. O Código de Menor ele vinha com sentido de punitivo. Né? Aquelas crianças que estavam em situação irregular, que estavam com situações extremamente erradas, Inclusive, até hoje, a comunidade chega, né? Eu atendi, acho que logo no começo do mandato, alguns pais dizendo, meu filho está muito danado, eu quero que você leve ele para o abrigo. Eu fiz, ei, peraí, deixa eu lhe explicar o que está acontecendo, né? Eu acho que há 32 anos, né? Quando eu assumi, era 30 anos. Há 30 anos o Estatuto chegou com a nova política, vamos entender. Né? E ali a gente explica, né? A gente conscientiza, né? Sobre a obrigação dos pais na educação, né? Na presença da escola. Né? Então o Estatuto ele vem para esse sentido mesmo, né? De empoderar, né? E de proteger. Né? Alguns pais são extremamente chateados, né, com o Estatuto por conta daquela questão, né, da violência física, mas é preciso entender que a criança e o adolescente eles são sujeitos de direitos, né, e que eles têm os órgãos necessários para protegê-los. É claro, né, que os pais têm o direito de educar, mas peraí, que tipo de educação é essa? Né? Eu, para educar meu filho, eu preciso bater, né, para deixar marcas. Peraí, né, até onde a educação do meu filho está correta, né? Claro que existe toda uma situação que é preciso ser compreendida, né? Mas o ideal é que essa educação ela seja de maneira mais consciente, né? Mais educativa, mais aconchegante, né? Para que essa criança, esse adolescente cresça, como o Estatuto fala, em um ambiente que possa garantir o seu desenvolvimento. A gente está falando de um ser humano em desenvolvimento. Sim, né? sim. É bom a gente colocar isso, ou seja, são crianças, são adolescentes, é uma ferramenta extremamente importante. Eu não vou opinar, não é aqui a minha função opinar, em si, bater um papo, interpretar, mas eu tenho uma visão muito definida sobre a questão dos castigos, sejam eles físicos ou não, né, do pai e da mãe em relação à criança, ao adolescente. Mas para isso existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, existem os conselhos tutelares. Você colocou no bloco passado que muitas vezes as pessoas procuram o atendimento do conselho tutelar, mas antes deveriam procurar primeiro a polícia. Sim, sim. Quais são os principais canais de denúncia para alguém que queira relatar algum caso de abuso contra uma criança ou um adolescente, Vinícius? Existe uma ferramenta que é extremamente importante, né, que é do governo federal, que é o Disque 100. Né? E aí chega para a gente essas denúncias, né, através do nosso e-mail. Né, o Ministério manda para a gente e a gente vai até a situação. Né? E existem também os nossos telefones, né, institucionais, né, que nós disponibilizamos nas redes sociais, né, na própria internet, se você pesquisar, vai ter lá, né, o telefone dos conselheiros tutelares das 10 regiões. Né? Então, a comunidade tem acesso a esses mecanismos de denúncia. Né? Tem acesso, né, um acesso livre, acesso fácil. Né? E existem também os nossas próprias sedes, na verdade. As pessoas podem ir lá e as denúncias são anônimas. Né? Era justamente isso que eu queria colocar. Tem muita gente que tem medo de fazer a denúncia. Sim. Ela pode ser feita de forma anônima. Sim, pode ser feita de forma anônima. Né? E aí a gente pega os dados, né, marca lá, pelo menos no nosso conselho nós temos um formulário de denúncia onde nós marcamos lá se é anônima, se quer revelar quem é. Né? E aí, né, nós costumamos, às vezes, passar o feedback. Né? Tem situações que nós podemos passar, mas tem situações que nós não passamos o feedback, né? Mas para que a comunidade possa ter ciência que o Conselho atuou.
né, para que possamos estreitar esse laço de comunidade e conselho, né, porque o conselho tutelar só existe porque existe uma comunidade, né, e essa comunidade precisa estar próxima a esse conselho. E esse é um trabalho de 24 horas, né, Sim, Vinícius? sim. Vocês não têm horário, não tem folga, tem que estar à disposição da sociedade, né? Quando nós nos colocamos à disposição da comunidade, né, nós assumimos um compromisso muito árduo, né, e ali esse compromisso, o meu telefone ele já deixa de ser particular, a comunidade às vezes tem acesso, né, para facilitar o contato, né, e aí como você falou, nós trabalhamos 24 horas por dia, né, existe uma escala, né, para que a gente possa cumprir a escala do plantão noturno, né, e existe também o plantão do final de semana, né, ou seja, nenhuma região fica sem descoberta por conselho tutelar, né, nós estamos de plantão, né, e aí a gente precisa muitas das vezes que a rede também funcione, né, que a rede fique de plantão, né, porque para que a gente possa ter a quem encaminhar, né, e aqui fica mais uma vez o apelo, né, Oscar, ao poder público, sobretudo, né, ao poder do executivo do Estado, né, para que possa dar essa atenção, né, à criança e adolescente, porque muitas das vezes, Oscar, nós chegamos naquela central de flagrante e o que era prioridade deixa de ser prioridade para quem está na mala do viatura da polícia, né, para quem está ali tem conhecimento lá dentro, a prioridade absoluta da criança e do adolescente não é atendida muitas das vezes. Isso é garantido no Estatuto. Isso né? é garantido no Estatuto, mas quando nós vamos exigir, nós esperamos um pouquinho, aí é pior, porque a criança e adolescente, além de ter seu direito violado, antes de chegar ali, lá dentro ela também tem seu direito violado. Isso acaba inibindo até a ação da própria família, né? Pode levar até muitas famílias a desistirem de alguma denúncia, alguma coisa. Por isso a gente prefere, às vezes, acompanhar. Porque nós queremos chegar até o fim, resolver aquela situação. E às vezes nós vamos até a delegacia para que a gente possa fazer os acompanhamentos, né? Para que a gente possa garantir ali a prioridade, né? Porque a delegacia dos crimes contra crianças e adolescentes ela só funciona até às 18. Depois das 18 é a central de flagrantes. E aí a gente reza a Deus para não ter que ir para aquele local. Porque além do atendimento demorado, desumano, é triste. É complicado, né? Demais. Ou seja, nós temos ferramentas que teoricamente deveriam garantir o direito, mas parece que ainda temos muito o que fazer para que isso seja realmente garantia, né? Seja realmente garantido, né? Sim. Nós precisamos que o poder público tenha esse olhar voltado, né? Para a criança, para o adolescente, tenha esse carinho, né? Para esse público, né? Para que eles possam ter, de fato, seu direito garantido por parte daquele que deve e está ali para se cumprir, né? Que é o poder executivo. Hoje, quais são as denúncias mais comuns que vocês recebem, Vinícius? Sim, nós recebemos muito. Tem chegado muito nos conselhos a situação das escolas, né? De crianças fora de aula, fora de escola, né? A dificuldade, né? Nós estamos articulando junto com a rede municipal, né? Para garantir esse direito, né? Para encaminhar, né? Esse direito da educação. Mas a que mais chega, por incrível que pareça, é de abuso sexual. E geralmente os casos acontecem dentro de casa. Dentro da própria casa. Né? 90%, 99% na verdade. 99%. Cerca de 3 crianças, 2 são abusadas dentro de casa ou por algum parentesco. E se a gente está falando de casos que são denunciados, né, gente? A gente sabe que em muitas situações, sim. Né, se é coberta a denúncia ou há uma proteção até de quem deveria proteger. Sim. Aliás, há uma proteção de quem deveria ser acusado. Você não pode proteger uma pessoa que é acusada de praticar um crime tão bárbaro como esse. Então, assim, é complicado. A gente está falando de um universo de denúncias que tende ainda a ser muito pequeno, né, Vinícius? Sim. Existe uma subnotificação absurda, né? Por exemplo, a gente chega a atender situações que a família já sabia e não quis denunciar, né? Diferente de um caso que recentemente, eu acredito que foi na sexta-feira, nós atendemos, de uma criança e aqui fica, né, esse registro da fala para poder conscientizar os nossos diretores, né, da importância de falar sobre o abuso sexual dentro da escola, né, de poder conscientizar do que é o abuso sexual, né, de como é que pode estar acontecendo o abuso sexual, porque uma criança de 6 anos, salvo engano, relatou para a professora daquela escola que está sendo abusada pelo vizinho, né, e aí chegou para a gente, através da gestão da escola, para que a gente pudesse fazer os encaminhamentos. E aí, por conta das chuvas, né, desse período de calamidade, a gente não conseguiu, a família, né,
teve que se mudar, né? Mas na sexta-feira nós realizamos o atendimento a essa criança. Né? Essa criança hoje ela está sendo assistida, né, pela rede de proteção à vítima de violência sexual, né, tendo atendimento psicológico, né, fazendo os encaminhamentos necessários. Né? Então aí fica essa necessidade da fala, né, porque muitos são notificados porque às vezes não entendem. Né? Aí chega a gente para conversar com a família e nós vamos explicar que o abuso sexual não é somente quando há penetração. Né? O abuso sexual é um toque, um abuso sexual é um olhar, uma mensagem. Né? Um abuso sexual perpassa por toda essa situação. É um trabalho de educação, né? É um trabalho de educação, de conscientização, de desmistificar esse olhar. Né? Da mesma forma que nós tentamos desmistificar o olhar do Conselho Tutelar como órgão, um monstro. Né? Nós queremos trazer o Conselho Tutelar como órgão de proteção, de parceria. E nós queremos transformar esse olhar do abuso sexual dessa maneira. Né, das pessoas entenderem que o abuso sexual não é somente a penetração, nem somente o ato do sexo oral. E quando eu falo da questão da educação, é porque muitas vezes a criança sequer sabe que está sendo vítima, às vezes, de um abuso sexual. Né? Daí a importância desse trabalho não ser só na residência. Você tocou num ponto extremamente importante. Né? A escola também deve ser uma ferramenta muito importante nesse sentido, né, Vinícius? Sim, a escola é algo muito parceiro do Conselho Tutelar por conta disso. Né? Porque chega para a gente através da escola, né? A escola que faz esse primeiro contato. Né, a escola que tem um contato direto ali com aquela criança, adolescente, né, e passa para a gente essa demanda e nós vamos atuando na situação, né, para que aquela criança, aquela adolescente tenha de fato seu direito garantido. Né. Então, assim, a educação nesse sentido, ela tem um papel extremamente importante. Né, e aí hoje, dentro da rede, né, nós temos hoje profissionais de psicologia e profissionais da assistência social, né, que se tornam parceiros do Conselho, né, para proteger, para realizar palestras, para realizar roda de conversa sobre essa temática. Vinícius, eu só tenho a agradecer a sua participação no Espaço Aberto, deixar o espaço aberto para outras oportunidades também, né? E que você se encante com o trabalho realmente do Conselho Tutelar, a gente percebe uma motivação, né, sua em exercer essa função e possa exercê-la da forma mais eficiente possível sempre. Então, parabéns pela motivação, né, por brilhar os olhos quando fala do Conselho Tutelar, porque eu acho que se não houver isso, não vai haver eficiência no trabalho, né, Vinícius? Porque, na verdade, é se dedicar, né? É abdicar, muitas vezes, no meu plantão de final de semana, eu me abdico de estar com a minha família se haver algum chamado. Né? E se não for pelo amor, não tem motivo de estar ali, né? Se não for pela causa, se não for ali pelo desejo de querer mudar aquela realidade, não tem motivo. Né? Eu só vou estar ocupando uma cadeira. E ocupar a cadeira tem muitos. Né? Mas que queira trabalhar, nós também temos muitos em nossa cidade. E que faça a diferença, que é mais importante. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Vinícius Eloy, que é conselheiro tutelar da 2ª Região aqui em Maceió, foi o nosso entrevistado nesse bate-papo de hoje. A todos, muito obrigado pelo carinho da audiência. Em breve a gente está de volta com mais um Espaço Aberto. Se eu não voltar é porque eu estarei com Deus, mas se eu voltar é porque Deus estará comigo. Tchau, gente. Valeu.